Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia e vim trazer para vocês um assunto bem interessante para complementar essas noções de ecologia que estão sendo trabalhadas, né? Fazer a relação dessa ecologia com a nossa vida prática. E o nome desse assunto é pegada ecológica e também a biocapacidade, né? São dois conceitos assim mais modernos, tá? Aplicáveis, né, para nós, enquanto seres que consomem, né, recursos do planeta e tudo mais. Então, reconhecer os conceitos da tal pegada ecológica e também da biocapacidade, né? Também temos a questão de compreender como que se faz esse cálculo da pegada ecológica e, por fim, entender as formas de reduzir essas pegadas ecológicas, reduzir esse impacto nosso sobre o planeta, tá? Isso é extremamente importante. Pegada ecológica em si é uma metodologia de contabilidade ambiental, beleza? Que avalia a pressão do consumo das populações sobre os recursos naturais. Pressões de consumo, ou seja, a utilização desses recursos naturais, né, retirados de uma maneira ou outra, e o impacto que isso causa sobre o planeta. A maneira de a gente expressar essa contabilidade, esse número, é em hectares globais, GHA. Ele compara os diferentes padrões de consumo e verifica se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Qual que é a capacidade que o planeta tem de suportar todas essas pressões. Beleza. Qual é o objetivo dessa pegada? Medir os impactos do consumo humano sobre os recursos naturais. Essa metodologia, gente, foi criada por pesquisadores da GFN, tá? E ela nos leva a repensar nosso consumo e adequá-la à capacidade ecológica do planeta. Então, serve justamente para a gente ter como parâmetro algo para se pensar em como reduzir esse impacto, como minimizar e tudo mais. Qual é a sua pegada ecológica? Então, vamos lá, gente. A pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por pessoa, segundo dados da WWF, tá? Isso significa que se todos os habitantes do mundo consumissem como nós, né, como se todos seguissem esse padrão de pegada ecológica brasileira, nós necessitaríamos de 1,6 planeta Terra para suportar toda esse aporte de recursos, tá? Ou seja, mais de 1,5 planeta seriam necessários para suportar toda essa demanda que seria baseado no cálculo brasileiro, mas também tem assim a base de cálculo mundial também. Quando analisamos a pegada ecológica, é possível estabelecer uma estimativa entre a quantidade de consumo e o tempo que o planeta precisa para conseguir recuperar aquele recurso, quando é possível haver a regeneração, pensando em recursos renováveis, né? Se forem recursos não renováveis, a gente não vai ter essa reposição, vamos dizer assim. Então, a pegada ecológica trabalha justamente em cima desse conceito. Atualmente, a média mundial, aí agora vamos falar no nível de mundo, né, da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa, enquanto a biocapacidade, né, disponível para cada ser humano é de 1,5 hectares globais. A humanidade necessita hoje de 1,6 planeta para manter o seu padrão de consumo, colocando com isso, né, a biocapacidade planetária em grande risco. Tá? Então, quer dizer, hoje a gente consome, né, bem mais do que o planeta teria capacidade de repor. Tá? Então, isso é bastante preocupante. Aí entra o conceito do que a gente chama da tal biocapacidade, né? Ou seja, a capacidade biológica, né? Vamos dizer assim. Segundo, novamente, a WWF, é a possibilidade dos ecossistemas proverem matéria biológica para utilização humana e também absorver esses resíduos todos, né? Então pense, diariamente quanto que um ser humano, né, produz de resíduos. Vamos pensar em centros urbanos grandes, né? A quantidade de embalagens, de resíduos de alimentos e tudo mais que são jogados, né? Que são descartados. Qual a capacidade do ambiente, do planeta, em absorver isso aqui também, né? E também de prover, né, com recursos para toda essa demanda mundial. Vamos aqui num gráfico, né, fazendo uma comparação entre o Brasil e os países dos BRICS, né? Ou seja, Brasil, a Rússia, Índia, China, né? E uma comparação com a média mundial. Então, nessa primeira coluna aqui, mais escurinha, nós temos aqui a questão do Brasil, né? Então, nós temos aqui a pegada ecológica brasileira aqui perto de 3
e aqui a biocapacidade brasileira, tá? Maior ali. Federação Russa, utilizando ali uma pegada ecológica maior, tá? Perto ali de 4,5 mais ou menos, e a biocapacidade deles menor que a nossa. A Índia, uma questão de pegada ecológica maior que a biocapacidade, a China também, e a nível de média mundial também temos essa situação, a pegada ecológica aí maior do que a biocapacidade. Tá? Então temos aí vários dados a serem analisados. Claro, esses dados variam, podem variar de ano para ano, né? De acordos ambientais para acordos ambientais, né? Então existem metas para se reduzir isso, né? Então esses gráficos podem mudar e é necessário que mude para melhor, claro. Tá? A gente tem que pensar nessa situação. Então vamos a uma primeira atividade aqui para a gente testar ali mais ou menos como está o teu entendimento sobre esse assunto. Beleza? Então vamos lá. De acordo com os estudos sobre pegada ecológica e biocapacidade, diferencie ambos os conceitos de maneira bastante sucinta, ou seja, de maneira bem resumida. Vamos tentar definir isso para nós, tá bom? Eu espero você, a gente já volta. Vamos lá, galera, vamos ver uma sugestão de resposta aqui. A pegada ecológica é uma medida dos impactos do consumo humano sobre os recursos naturais, né? De que maneira que a utilização desse recurso impacta, né? Por outro lado, a biocapacidade é a possibilidade dos ecossistemas, né? Dos ecossistemas em si, proverem matéria biológica para a utilização humana e absorverem esses resíduos, tá? Então fica aí a sugestão de resposta para vocês. Beleza, gente, vamos pensar agora o seguinte, biocapacidade e desenvolvimento, né? A gente tem que pensar, logicamente, de uma maneira sustentável. O planeta, sim, precisa crescer
economicamente, né? É necessário que haja uma melhor qualidade de vida para as pessoas, mas isso tudo tem que ser adquirido, né? Tem que ser alcançado de um modo sustentável. A gente não pode sobrecarregar o planeta com isso. Qual deveria ser a capacidade do nosso planeta se todo mundo tivesse o mesmo nível de consumo dos países desenvolvidos? Então pensa lá, os países desenvolvidos têm um maior consumo de produtos, logicamente uma maior produção de resíduos sólidos e também, né, de resíduos de esgoto e muito mais, né, utilização de recursos para obter tudo isso e tudo mais. Então seriam necessários daí, ó, se todos, veja bem, ó que impacto grande, né, se todos tivessem o mesmo grau de consumo. Pense também que a própria energia elétrica para ser gerado também utiliza recursos naturais para que isso aconteça. Seriam necessários 4 planetas iguais ao nosso para manter uma biocapacidade equivalente. Isso significa que em pouco tempo o nosso planeta se esgotaria de recursos. Tá? Então tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser extremamente discutido, né, mundialmente para se evitar que se chegue num nível desse. Tá? Pessoal, existem assim as chamadas calculadoras da pegada ecológica. Tá? Isso ocorre e você acessando sites de internet você consegue, analisando com os teus próprios tipos de gastos, os seus próprios tipos de uso de recursos naturais. Então, para isso, gente, basta avaliar por meio de uma pontuação qual é o impacto que a sua alimentação, sua moradia, seus bens, serviços, transporte, entre outros recursos que você utiliza, de que forma isso impacta. A tua família, a tua casa, qual que é a pegada ecológica dela? Isso não significa que você não possa utilizar recursos, mas tem que ser utilizados os recursos de maneira consciente. Tá? Então a gente tem que pensar em termos de desperdício de energia elétrica, desperdício de água, entre outras coisas. Né? Esse gráfico aqui, gente, traz aí uma estimativa para 2050, tá? Como que estará o planeta em 2050. E esses cálculos, eles pensam justamente numa projeção de futuro para que seja possível, né, antecipadamente se fazer, se adquirir estratégias para se evitar qualquer tipo de impacto, né, de se chegar nesse nível. Então, o gráfico nota-se como esse número vem crescendo e qual a previsão para o ano de 2050. Então, a gente pega aqui primeiramente, tá, gente? Aqui em 1960, né, essa pegada aqui um pouquinho acima ali de 0,5, tá? Necessário, né, número de 0,5 terras, tá? Mais ou menos aqui pelo ano, 1960, e 2050 a necessidade aqui dessa projeção, né, aqui quase 3 terras ali. E lembrando que isso daqui, para se chegar aos 4 planetas Terra, analisando assim o nível de desenvolvimento mundial, com consumo também aumentando, a gente vai precisar chegar a 4 planetas Terra. Isso aí é extremamente preocupante. Agora, como que a gente pode reduzir? Agora pensando em nós, como reduzir a nossa pegada ecológica individual? Alimentação, consumo de carne vermelha, ele demanda grandes áreas de pasto para a criação de gado. Isso leva ao quê? Ao desmatamento de áreas naturais, tá? Para se produzir pasto. Reduzir o consumo de carne é uma ação simples que pode causar grande impacto positivo. Lembrando que também existe uma grande produção de metano também na produção do gado também, né? Bens materiais, consuma bens materiais de forma consciente, isso aqui é bastante importante. Isso significa prestar atenção na origem, qualidade e matérias utilizadas na fabricação. É interessante você saber a procedência de onde vem aquilo, se existe um compromisso ambiental com quem produz também, isso também é importante. Dê preferência a produtos locais, coisas duráveis e comprar somente quando realmente for necessário. Tá? Evitar o desperdício também você está contribuindo. Então você tem que imaginar uma situação assim coletiva de várias pessoas utilizando recursos, comprando aquele produto, né, uma quantidade imensa. Transporte. Se você tem um carro e utiliza bastante, considere começar a oferecer caronas para o seu colega de trabalho. Seriam carros a menos na rua. Mas também, gente, tente utilizar o transporte público, que diminui o número de automóveis circulando, né, e mais pessoas sendo transportados para o mesmo lugar ao mesmo tempo, diminuindo ali o consumo e emissão de gases, né?
Mas se possível, gente, tente andar a pé, bicicleta, né? É um meio ecologicamente aí extremamente correto, né? Isso seria bastante importante. E a nível de arquitetura, estratégias de conforto térmico que visam um menor consumo de energia são características de uma casa chamada casa sustentável, um conceito aí moderno, né? Que realmente ele traz um impacto bem bacana aqui. Características dessas casas, por exemplo, recolhimento da água da chuva para tentar reaproveitar essa água, ventilação natural, aquecimento solar, telhados verdes. Imagina assim, coisas que você consiga reduzir, diminuir a necessidade de acender uma lâmpada, né, que você tenha uma iluminação natural e outras formas ali de manter, né, a sua casa com o mínimo de recursos possíveis, tá? Vamos a uma segunda atividade. Agora você vai analisar aqui para nós essa imagem, né, e responder a questão. Então você tem aqui bife de vaca, frango, ovos, leite, trigo, arroz. A pegada hídrica, quanto se utiliza de água para a gente poder produzir isso, né, diariamente, quanto que emite de gases, quanto que utiliza de solo, se é necessário ou não ração animal para isso, tá? E a questão a seguir seria o seguinte: para se produzir 1 kg de bife de vaca, descreva abaixo toda a pegada ecológica nesse processo, ou seja, 1 kg de bife de carne, né, de um modo geral, de boi e vaca, para se produzir, né, qual que seria ali a pegada ecológica para se produzir isso. Dá uma pensadinha e já retornamos. Vamos lá, galera? Então vamos ver o que vocês escreveram aí.
Para se produzir 1 kg de bife de vaca, de acordo com o infográfico, necessita-se de 15.500 litros de água, 16 kg de gás carbônico que é emitido para a atmosfera, 7,9 metros cúbicos de solo e 6 kg de ração animal, tá? Para você conseguir produzir um bife, 1 quilinho lá de bife de vaca, né? Ou de boi, né? Vamos dizer assim. Beleza, gente. Com relação agora, vamos pensar em conscientização, né? Saber nossa pegada ecológica é o primeiro passo para começar a adotar atitudes sustentáveis. Então, você sabendo, tendo um parâmetro de quanto você impacta, você tem como fazer uma medida de controle ali. Considerando a urgência dessas atitudes, é importante mobilizar não só a população, mas também as indústrias e as autoridades governamentais. É essa pressão que vai fazer com que governo, com que as indústrias, o próprio comércio e tal, pensem de maneira sustentável, tá? Por quê? Porque o planeta impacta para nós e nas futuras gerações também, beleza? Analise novamente a imagem e responda a questão a seguir. Para se produzir agora 1 kg de leite, tá? A gente viu lá de 1 kg de carne, agora a gente está falando em 1 kg de leite. Descreva abaixo toda a pegada ecológica envolvida nesse processo. Você segue o mesmo procedimento da questão anterior e a gente já volta. Vamos lá, gente. Para se produzir agora 1 kg de leite, né? Você vai, né, de acordo com o gráfico, você precisa aí de 1.000 litros de água, tá? 10,6 kg de gás carbônico, que são emitidos para a atmosfera, e 9,8 metros quadrados de solo. Então, logicamente, causa-se um impacto. Não que você não possa consumir esses produtos, né? Você não deva. Sim, a gente deve, porém de maneira consciente, ok?
Então lá, gente, vamos retomar o que nós vimos nessa aula, tá? Nós vimos ali, estudamos os conceitos relacionados à pegada ecológica e também à biocapacidade. Estudamos ainda as maneiras de calcular o nosso impacto causado por essa pegada ecológica e também discutimos as melhores formas de reduzir essa nossa pegada ecológica. Tudo isso é importante para o nosso planeta, ok? Pessoal, mais dúvidas sobre isso você pode discutir com o seu professor. Existe muito assunto na internet que você pode vasculhar e procurar coisas assim bastante interessantes que podem trazer aí não apenas a questão de a gente entender o nosso impacto, mas como reduzi-lo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, gente!